Foi com empate, foi no sufoco, foi usando o regulamento da Copa do Brasil que beneficia o time que vai visitar, que o Vasco conseguiu uma classificação na Bacia das Almas jogando contra a poderosíssima Caldense em Minas Gerais. Um jogo que expõe aí o que é o Vasco da Gama, um time que não consegue ser competitivo jogando contra um time de Série D ou jogando um campeonato carioca contra times como Nova Iguaçu e outros tantos medíocres como o Vasco da Gama. O importante é que ontem, com essa classificação, o Vasco faturou 570 mil pela participação na Copa do Brasil e 675 mil por ter passado de fase. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre essa classificação, sobre jogadores da base que não têm condições mínimas de jogarem no Vasco da Gama e como que esse elenco vai conseguir aguentar uma Série B tão cascuda com times fortes ou times de camisa. Antes de chamar a vinheta, eu quero ler um texto que eu publiquei aí no Instagram e acabou rodando aí nas redes sociais. Vamos lá! Passadores de pano, desculpas recorrentes. Os garotos são novos, o Carioca é laboratório, a gestão assumiu agora, a culpa é do Eurico, a culpa é do Campelo, o culpado é o juiz, foi o Monteiro ou o Euriquinho, são os youtubers, a culpa é do Leve. Treinador medíocre, reforços fracos, salários atrasados e nada de dinheiro prometido. São 14 jogos desde que o Jorge Salgado assumiu e apenas uma vitória. Quando que esses caras vão assumir a responsabilidade? Vascaíno do Cerrado. Fala galera Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes aqui no canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal e contando sempre com o seu joinha. Não esquece de deixar o like, que é importante pro vídeo ser recomendado no YouTube. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. Tem um @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, dá uma moral lá. Estamos chegando a 7 mil seguidores e a meta é alcançar os 10 mil para divulgar o YouTube lá no Instagram, tá bom? Quero mandar um abraço aqui antes de começar os vídeos ao canal chamado Vasco em Família. Então, eu estava assistindo agora de manhã com a participação do meu amigo Joás. Um abraço para a galera que faz um trabalho espetacular lá. Se você não conhece, se inscreve no canal Vasco em Família, tá bom? A família vascaína cheia de canais, a gente tem que dar moral e força para todo mundo que fala de Vasco, porque tem que ser guerreiro para falar de Vasco hoje em dia. Vamos falar do jogo de ontem. O Vasco classificou ali jogando contra a Caldense, mais um jogo desastroso. Tem gente que elogia parte do jogo, consegue elogiar o primeiro tempo, onde teve uma marcação alta, como diz o Marcelo Cabo, onde conseguiram não deixar que a Caldense jogasse e conseguiram fazer um gol, que eu acho que foi o gol do Marquinhos Gabriel, que desestabilizou a Caldense, um gol totalmente sem querer, bate nas costas do jogador e desvia e mata o goleiro. Então foi importante, uma classificação que vai trazer uma grana, mas a gente viu erros recorrentes de um time que não consegue ser competitivos e por vários motivos. Primeiro, pela formação do elenco, que é um time, é a continuidade da gestão do Campelo com um time fraquíssimo. Você manda jogadores que não vinham rendendo ou que o ciclo tinha que ser mesmo encerrado no Vasco, embora, como o Pikachu, o Henrique, Felipe Bastos, Gustavo Torres, ok, tudo bem. Só que a recomposição, ela não vem para te trazer um ânimo ou te trazer uma perspectiva de futuro melhor. Parece que a gente trocou 6 por meia dúzia. E eu vou começar com um destaque de alguns jogadores da base que para mim não rendem ou que vieram da base, oriundos da base do Vasco e definitivamente não rendem nesse time do Vasco, mas insistem em colocá-los dentro de campo. Primeiro, uma ressalva aí, o MT e o Gabriel Peck fizeram uma partida legal, destaque para o MT, jogou muito, personalidade, tem uma preparação física, acho que uma condição física melhor e é bem habilidoso. O jogador pode ser bem aproveitado, como o próprio Marcelo Cabo falou, ou de lateral esquerdo, ou de volante, ou de meia, enfim, um jogador interessante para a sequência do ano aí no Vasco da Gama. O Gabriel Peck, um jogador que vem também esforçado, melhorando a sua parte física e rendendo dentro de campo, não é assim um jogador de grande destaque, mas está fazendo um arroz com feijão. E diferente de alguns jogadores que eu vou citar aqui agora, como os volantes do Vasco. Acho que o grande problema do Vasco é não ter um volante com uma condição física melhor, um jogador de marcação, um jogador que dê uma cobertura para essa zaga.
E a gente não vê isso no Andrei e nem no Bruno Gomes. Bruno Gomes, para mim, uma tristeza, porque eu acreditava no Bruno Gomes, mas um jogador que tá ficando meio... tá ficando muito chinelinho, muito no salto, tá se achando demais. Ontem quase que entregou uma bola no primeiro tempo, aliás, entregou, só que o atacante não teve a competência de fazer o gol. Então, um jogador que para mim não tem essa pegada física, que não consegue se destacar e ser essa cobertura para nossa defesa. O Andrei, aquele morto mais do mesmo, um jogador sem coração, sem alma, sem vontade, sem habilidade, entregou também o gol da Caldense. Então não tenho certeza, o Vasco precisa urgentemente de um volante, de um cão de guarda, de um jogador com mais disposição física, com mais pegada para poder fazer uma cobertura. A gente acaba criticando demais o sistema defensivo, tanto o goleiro quanto os zagueiros, só que eles não jogam com os volantes que façam uma cobertura legal, uma proteção legal para essa zaga ou para essa defesa. Então, os times deitam e rolam no Vasco da Gama. Então, Andrei e Bruno Gomes sem condições de ser titular desse time. Precisamos de volante, de pegada, urgentemente. O Thales é outro que, para mim, já foi dar oportunidade demais, já colocaram na vitrine demais para forçar uma possível venda, mas infelizmente não vai rolar. Um jogador inconstante, sem intensidade, nem a sombra do que ele foi em 2019, que tem muita gente que até o critica mesmo em 2019, diz que ele não foi um jogador de uma lambreta só, como diz aí o meu amigo John Vascaíno. Enfim, um jogador para mim que não deve ser titular, mas também não acho que deve ser descartado, voltar para a base. É um jogador interessante para compor o elenco, para ficar no banco de reserva. Agora eu vou falar de jogadores que nem no banco de reserva, nem no time titular e para mim nem voltar para a base. Deviam procurar uma profissão, arrumar um outro negócio, um outro meio para sobreviver com todo respeito e carinho, mas o Thiago Reis e o Vinícius não têm condições de ser jogadores profissionais de futebol, muito menos no Vasco da Gama. Que sejam em outro clube, que sejam na puta que o pariu, mas no Vasco não tem condições desses jogadores jogar. Thiago Reis e Vinícius pode ir embora, pode ser dispensado, emprestado, sei lá, inventa alguma função, já que a direção do Vasco está dispensando um monte de funcionário, bota eles para fazer alguma função dentro do clube, mas jogar futebol não tem condições. Aí a gente vê esses jogadores dentro de campo e quem é o empresário desse jogador? Quem é o empresário do Thales, do Andrei, do Vinícius? Quem é o cara que manda no Vasco? Que é o VP de futebol que trouxe o Pássaro? É o cara que manda, é o cara que ajudou a colocar o Alexandre Campeão como presidente, que ajudou a colocar o Jorge Salgado como presidente, que foi lá custear a vinda, o empréstimo do Benítez, que custeou ou deu nome aí para poder pegar empréstimo para pagar salários, ele, o Carlos Leite, isso mesmo. Eu trouxe alguns nomes aqui para você ver o tanto que esse cara influencia no Vasco da Gama. E aí eu vou começar com os bichados. Você sabia que o Breno é jogador do Carlos Leite? Breno era jogador do Carlos Leite. O Ramon, jogador do Carlos Leite. O Marcelo Matos, jogador do Carlos Leite. Então você tem 3 jogadores aí que tiveram um histórico de lesão, problemas com lesão, ou que acabaram não jogando, ou que ficaram muito tempo no Vasco recebendo, e que são jogadores do Carlos Leite. Agora vamos para os odiados. O Henrique é jogador do Carlos Leite, o Felipe Bastos, jogador do Carlos Leite, e daí a gente passa para as promessas, né? O Ulisses, zagueiro, é jogador do Carlos Leite, o Andrei, que é esse jogador sem sangue, sem vontade, morto, é jogador do Carlos Leite, e o Thales, essa eterna promessa de uma lambreta, é jogador do Carlos Leite. Para finalizar, o Vinícius é jogador do Carlos Leite. Então você tem aí vários jogadores que não rendem, que são colocados como vitrine ou que deram problema de lesão, só encosto, só problemas, e esse cara que se diz vascaíno, esse empresário, não consegue trazer bons jogadores. Olha que ele agencia vários jogadores no Brasil e fora do país. Se você for ver aí na conta dele no Instagram, a quantidade de jovens, crianças vascaínas que já são aí agenciadas por esse cara. Quem presta ele leva embora, quem não presta fica aqui para fazer mercado, ganhar dinheiro, e assim o futebol no Vasco é tocado. Com influência de empresários, sim senhor, contratações para mim medianas, vão torcer para o Zeca dar certo, vamos torcer para o Marquinhos Gabriel dar certo, o Hernandes, o jogador, desde que chegou eu falei que é um zagueiro interessante por causa da disposição física. Acho que o time do Vasco tem muito problema com o físico, jogadores fisicamente despreparados,
E a situação de fundamento também, se você for pegar a base, jogadores que não estão prontos nem na questão técnica, tática de fundamento e nem na questão física. Então um time que me assusta, um time que me deixa muito preocupado para disputar uma Série B e aonde a gente tem que pensar em voltar para a Série A, daqui a pouco a gente está aí lutando para não cair para a Série C, que seria um vexame muito, mas muito maior ainda, para acabar de vez com o clube, com a instituição. Ah, já estão brigando aí para não cair no Campeonato Carioca. Se perder para o Botafogo, a gente é lanterna com certeza, e muita gozação e muita sacanagem por causa de uma gestão ou de gestores que acabaram com esse clube. E não são só gestores, não. Quando a gente fala de presidente, é a política lá dentro, os caras dentro do conselho degladiando, derrubando, fazendo de tudo para ferrar com o Vasco. Na política do quanto pior, melhor. Assim a gente vai sucumbindo a esses mau caráteres e o clube vai sair à beira da falência. E uma palavra que alguém usou ontem no chat que eu acho que reflete muito, que é o Vasco da Gama. O Vasco é um time decadente. É isso, é triste saber que a gente vai passar muita dificuldade no Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? Comenta o vídeo, curte, compartilha. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e saudações vascaínas.